Oi, Beto, como você tá? Oi, Luísa. Tô bem, mas você nem acredita no que aconteceu. Ué, o que aconteceu? Ontem o nosso cachorro trouxe um morcego pra dentro de casa. Foi o maior susto. Nossa, eu imagino, mas daí o que vocês fizeram? Ah, a gente só colocou o morcego pra fora. Devia ter feito alguma coisa diferente? Sim, claro. Você já ouviu falar da raiva? É uma das doenças que os morcegos e alguns outros animais podem transmitir. Ah, eu já ouvi falar nesse nome, mas não conheço muito não. Então, a raiva é uma doença transmitida por um vírus, mas não é só o morcego que pode estar contaminado, não. Na verdade, a raiva tem vários ciclos e em cada um deles existem diferentes animais que transmitem a doença. A raiva urbana é pelo cão, gato, o morcego já faz parte da raiva silvestre. E tem também a rural, sabia? Os bois, vacas e cavalos também podem estar contaminados. Ah, e a raiva é uma zoonose, ou seja, uma doença transmitida do animal para o homem e vice-versa. Ela tem uma importância para a saúde pública por causa de vários fatores. Ela tem uma evolução drástica e pode levar ao óbito, mas além disso tem um alto custo social e econômico por conta dos gastos com as vacinações e tratamentos pós-exposição. Por mais que a raiva possa ser transmitida por vários animais, aqui no Brasil já é mais usual que ela seja transmitida pelos morcegos, no ciclo aéreo dos animais silvestres. Nossa, eu não fazia ideia. Até esses animais rurais, então? Pois é, até os animais rurais. Tem muita gente que não sabe, sempre atribui a culpa só ao morcego, né? É o mais comum. Mas até o boi, vaca, cavalo também pode ficar contaminado. Mas então, o que a gente devia ter feito? Quando você encontra um morcego nessas situações, você deveria tentar colocar um balde por cima dele e algum peso para que o balde não se mova. E tentar deixar ele isolado dos animais ou das crianças da casa, né? Aí depois você vai ligar para a vigilância sanitária e eles vão vir até a sua casa para buscar o morcego. Eles fazem isso para poder analisar se esse morcego está ou não contaminado com a raiva. Bom saber disso. Mas o nosso cachorro que pegou o morcego, pode acontecer alguma coisa com ele? Bom, como você já deve ter ouvido falar, a raiva pode causar diversos sintomas diferentes dependendo de quem foi acometido. Por exemplo, o cão e o gato têm casos mais raivosos. Eles também apresentam muita cialorreia e paralisia de alguns órgãos, como a laringe. Você já ouviu falar que o cão com raiva tem medo de água? Na verdade, é que ele não consegue deglutir. Os animais rurais, como cavalo, vaca, já são o contrário. Eles tendem a ficar mais apáticos, longe do rebanho. E o ser humano, na verdade, tem casos mais de paralisia, vai perdendo algumas funções mesmo. Mas o importante lembrar é que a raiva é uma doença muito séria e sempre leva ao óbito. Existem alguns casos raros de sobreviventes, mas eles são a exceção. No caso do seu cachorro, o certo seria ele ser avaliado por um médico veterinário. Provavelmente ele ficaria em isolamento domiciliar por 10 dias, onde o médico veterinário iria analisar se ele iria apresentar ou não sintomas da raiva. É muito importante que o animal fique isolado durante esse período de 10 dias que eu mencionei. O período de transmissibilidade da doença em cães e gatos é conhecido e é de 2 a 5 dias. Ou seja, o animal já pode estar eliminando o vírus antes mesmo de apresentar os sinais clínicos. Por isso que é importante ele ficar isolado. Entendi. Vou levar ele quanto antes então. Mas e se algum de nós tivéssemos entrado em contato com um morcego ou com algum animal com raiva? Bom, nesses casos onde o ser humano entra em contato com o vírus da raiva, uma das primeiras coisas a se fazer é lavar bem o local da ferida com bastante água e sabão. Isso porque o sabão acaba dissolvendo a camada de proteção do vírus. Depois disso, é super importante ir correndo para um postinho de saúde, onde eles vão analisar o seu caso e fazer o tratamento de pós-exposição. Esse tratamento pode envolver a aplicação da vacina e, em casos mais graves, até do soro.
Mas é sempre importante lembrar que existe a prevenção. Para pessoas que trabalham em profissões de risco, como médico veterinário e biólogos, existe a vacinação. E para os animais também existe a vacinação, por isso é sempre importante levar o seu animalzinho para o médico veterinário e ele vai te passar melhor as informações. É muito bom saber disso. Vou levar o nosso cachorro para tomar a vacina. Mas esse morcego é perigoso, né? Ah, não é bem assim. Você só deve entrar em contato com a vigilância nesses casos específicos. Quando você encontra o morcego de dia com hábitos estranhos, dificuldade de voar, mas não no seu habitat natural, porque ele é super importante para polinização e controle biológico de insetos, por exemplo. Ah, e vale lembrar que muitas pessoas acham que somente o morcego hematófago transmite a raiva. Mas não, os morcegos têm o hábito de viver juntos em cavernas, então eles podem brigar entre si e transmitir a raiva de um para o outro. Realmente, é muito importante saber dessas informações. Agora eu já sei como agir se acontecer novamente. Verdade. A educação é sempre a melhor maneira de informar as pessoas sobre o assunto. Assim, todos vão saber direitinho o que é a raiva, como ela é transmitida e o que fazer quando o morcego acabar entrando dentro de casa, como aconteceu com você. A gravidade da doença depende de vários fatores: local da ferida, gravidade da ferida, animal responsável. Os locais com muita inervação, como as mãos, pés e cabeça, são graves. E claro, quanto mais grave e profunda a ferida, pior a situação. É super válido avaliar o animal também. Se for um animal silvestre, o tratamento é certo, mas se por acaso for um cão ou gato que apenas vivem em casa e às vezes estavam estressados, o profissional vai avaliar melhor a situação e como ele vai agir. Realmente, é muito importante saber dessas informações. Agora eu já sei como agir se acontecer novamente. Verdade. Com licença, eu vi que vocês estavam falando sobre a raiva. Eu tenho um conhecido que teve contato com um morcego contaminado e sobreviveu, só que ele ficou com muitas sequelas. Essa doença é séria mesmo. Os profissionais da saúde têm que estar bem preparados para atender a todos os casos de acidentes relacionados à raiva e devem oferecer tanto a vacina quanto o soro antirrábico. Esse conhecido que ficou com muitas sequelas foi devido a uma negligência médica, por justamente esse profissional da saúde ter aplicado apenas a vacina, e com isso os sintomas se agravaram juntamente com as sequelas. Pois é muito bom compartilhar essas informações. Beleza, pessoal? Até mais!